Hey, Jeter aqui. Esse vídeo é a parte 2 de Observar Sem Julgar. Se você perdeu a parte um, vai estar no primeiro link aqui na descrição. Assiste lá primeiro para você não ficar perdido nesse vídeo. Então vamos lá. O segundo tipo de análise vai ser o julgamento moralizador. Ou seja, como eu estava explicando sobre julgamentos, né? O julgamento, ele é quando a gente não simplesmente descreve o comportamento do outro, mas quando a gente insere uma interpretação do comportamento que insinua que há algo de errado com o outro, que insinua que o comportamento dele foi errado. É quando a gente diz coisas como a fulana foi injusta comigo. Ou seja, por trás dessa frase existe a ideia de o problema de fulana é que ela é injusta. Toda vez que tem esse raciocínio de o problema de fulano a gente provavelmente está fazendo um julgamento, mesmo que as nossas palavras não estejam mais próximas daquilo que soaria como julgamento, a nossa intenção está sendo de julgamento. Isso significa que a gente pode ter a intenção de julgar mesmo usando uma observação. A gente pode estar descrevendo um comportamento, mas na nossa cabeça tá, você não deveria fazer isso, isso está errado. E qual é a dificuldade disso, né? O que é que isso faz com que seja mais difícil das nossas necessidades serem atendidas? É que, mesmo que a nossa análise esteja certa, mesmo que a gente tenha um critério que todo mundo concorde que aquela pessoa agiu de forma injusta, a partir do momento que a gente traz o que há de errado com o outro, ao invés de trazer qual é a nossa necessidade que a gente quer que seja atendida, a gente diminui muito as chances da gente ter aquela necessidade atendida. Então, eu quero fazer, inclusive, essa ressalva que vale para todos os vídeos meus, mas já que eu estou falando de julgamento, fica mais óbvio, que a minha intenção, falando o que a CNV recomenda que a gente faça, não é julgar você, tá? Não é dizer que a forma como você faz atualmente está errada, não é te criticar. Talvez alguma pessoa que esteja assistindo, talvez você, esteja se sentindo julgado, criticado, tipo, eu sou pessoa que me comunico de forma violenta, eu sou muito julgador e tal. A minha intenção é demonstrar que, primeiro, todos os nossos comportamentos são para atender nossas necessidades, incluindo os julgamentos. O julgamento ele é uma estratégia que a gente tem para alcançar o que a gente quer. E o que eu quero demonstrar é que eu não acredito que haja algo de errado em você agir assim. Apenas eu acredito que existe uma alternativa que aumenta as chances de você conseguir o que você quer, que no caso é a sua necessidade de ser atendida. Dito isso, existe uma armadilha também, né? Da gente começar a se julgar por julgar. É uma armadilha muito comum de quem está começando com a CNV. Eu caí muito nessa armadilha. Quase todo mundo que eu passei um pouco de CNV também caiu nessa armadilha. Que é a ideia de tipo, eu tô sendo muito jogador, eu preciso parar de jogar. E aí, tipo, a gente tá dizendo pra gente que a gente tá errado, justamente porque a gente tá tão viciado na estratégia de atender nossas necessidades através do julgamento, que a gente usa isso com a gente mesmo também. Então a gente vai se julgar por julgar. E aí é que vai entrar a autocompaixão, né? Que vai entrar tanto a compaixão que a gente vai usar com os outros, a gente vai usar com a gente, que é a de a gente perceber que o próprio julgamento também é uma estratégia para atender a nossa necessidade. Então a gente vai tentar se conectar com a nossa necessidade, a gente ainda vai ter vida de sentimento, de necessidade e pedido, né, que são os outros três componentes da CNV, para a gente ver como a gente vai fazer esse processo da autocompaixão, mas já fica aí essa sementinha que é a ideia de, calma, eu estou me julgando porque eu quero atender a necessidade. Então, tudo bem, eu não estou fazendo nada errado, eu estou apenas tentando atender a minha necessidade. Como eu posso atender, que necessidade é essa e como eu posso atendê-la de outra forma? É mais ou menos nesse sentido. A autocompaixão vale um vídeo próprio para falar dela, mas eu espero que quando a gente chegar no vídeo das necessidades, já seja um pouco mais fácil da gente parar e pensar e refletir, tipo, eu acho que é essa necessidade que eu quero atender, é por isso que eu estou me julgando. Ok, então como é que eu posso atender essa necessidade de outra forma? Então, através desse processo, a gente vai, digamos assim, entendendo a estratégia alternativa a julgar, que é a estratégia de observar, ver os sentimentos, a necessidade e, por final, fazer o pedido. E falar de julgamento me remete também a uma frase que eu tinha uma interpretação antes de conhecer a CNV e agora eu tenho outra e eu quero passar um pouco isso, que é a frase de ou você pode estar certo ou você pode ser feliz, você não pode fazer os dois. E eu sempre achei que essa frase puxava um pouco para passividade, no sentido de tipo, então se eu tô certo, mas eu quero ser feliz, eu tenho que me calar e eu não vou expor aquilo que eu acredito que seja melhor. Nesse sentido, eu acho que a CNV traz uma clareza para essa frase de como a gente entender ela de uma forma que não soe como passividade. Então seria justamente essa ideia de que aquilo que eu falei lá, né, quando eu estava falando no vídeo de paradigma de chacal e paradigma de girafa. A ideia de certo e errado é do paradigma de chacal. A gente vai criar
um mundo que divide as pessoas entre certo e errado. E já no paradigma de girafa, a gente vai focar em como tornar a vida mais maravilhosa, mas atendendo às nossas necessidades também. Então, é a ideia de que a gente não precisa estar certo para atender nossas necessidades, que é uma ideia diferente da ideia que eu tinha antes, que era a ideia de que para eu ser feliz eu teria que de alguma forma suprimir as minhas necessidades, ou seja, eu não poderia expor aqueles momentos em que eu acredito que a minha forma de fazer as coisas seria melhor. Então, com a CNV a gente vai aprender como a gente pode expressar, né, as nossas necessidades, nossos sentimentos por trás de uma crença de que um comportamento é melhor que o outro, mas sem colocar isso como o outro está errado por não fazer do jeito que eu quero. O que vai ajudar também é a gente ter uma certa humildade e perceber que talvez a nossa estratégia não seja a melhor. Que eu citei isso num vídeo anterior, né, que eu falei que o objetivo da CNV é que a gente não vai conseguir o que a gente quer. A gente vai conseguir colocar as nossas necessidades e a do outro em pauta para a gente achar a necessidade que melhor atende aos dois, que pode ser uma estratégia melhor do que a que a gente tinha em mente antes. Então, a gente vai criar um pouco dessa humildade também de perceber que quando a gente coloca as nossas necessidades em jogo, é que a gente percebe que talvez a estratégia que a gente tinha não seja a melhor, mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver clareza da necessidade de todos. Então, vai ter vida de necessidade, a gente vai chegar lá, mas só colocando todos esses elementos aí para a gente entender a importância de sair desse paradigma de certo e errado, né? E ficar realmente nesse paradigma de como tornar a vida mais maravilhosa. E a gente fica nesse paradigma quando a gente faz observação e não julgamentos, especialmente não julgamentos moralizadores, que é esse que justamente diz que a outra pessoa está errada ou insinua que a outra pessoa está errada. E eu vou colocar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro essa ideia de observação versus julgamento moralizador, né? Então, naquele exemplo lá do começo que eu falei, fulana foi injusta comigo. Como é que a gente poderia colocar isso em CNV, né? Então, qual seria a observação, né? A observação depende muito do contexto. Eu vou botar uma observação genérica aqui que a gente pode adaptar a qualquer contexto. Seria assim: quando você me trata diferente dos meus colegas, e aí, por exemplo, se você está falando com um professor de um colégio de uma faculdade, você pode explicar que diferente é esse, né? Esse diferente pode ser que o professor faz mais perguntas a você, como se ele estivesse direcionando a atenção dele mais a você. Ou então, se for um contexto profissional, pode ser, por que você faz mais observações do meu comportamento do que você faz dos meus colegas, né? Parece que quando os meus colegas fazem alguma coisa, você não faz observações, e quando eu faço, você é mais presente, digamos assim, mais incisivo em fazer comentários. Então, esse tratar diferente a gente vai avaliar de acordo com o contexto. Eu estou botando uma coisa bem genérica aqui. Então, quando você me trata diferente dos meus colegas, agora vai entrar os próximos elementos da CNV, sentimento e necessidade. Eu sinto medo, pois eu tenho uma necessidade de igualdade e a gente acrescenta um pedido que poderia ser: eu gostaria de saber o que você me ouviu dizer. Esse pedido é muito interessante porque lembra que o objetivo da CNV é primeiro criar uma qualidade de conexão. Então, se a gente está com algum receio que o outro possa interpretar o que a gente disse como uma crítica ou como um julgamento, a gente vai fazer um pedido que envolve a gente perceber se a qualidade de conexão foi criada, ou seja, se o outro entendeu as nossas necessidades ou não, né? Então, eu vou falar um pouco mais disso quando a gente falar de pedido, mas só para você entender porque eu coloquei esse pedido assim, né? Então, perceba que a gente fez uma observação, né? O tratar diferente, e aí, de acordo com o contexto, a gente vai especificar que tipo de comportamento está sendo diferente, é a observação, e ao invés de a gente dizer que o outro está sendo injusto, eu balancei a câmera aqui sem querer. Ao invés de a gente dizer que o outro está sendo injusto, a gente vai dizer que a minha necessidade de igualdade não foi atendida, que é uma necessidade que todos nós temos de ser tratados de forma igual, né? Então, a gente direciona para a gente e não para o outro. É a minha necessidade que não está sendo atendida, não é você que está errado. Eu estou apenas querendo trazer para você esse presente que é como você pode atender as minhas necessidades. Então essa é a diferença de quando a gente faz observação e quando a gente faz julgamento. Perceba que eu não estou dizendo você está errado, você é injusto. Eu estou dizendo eu tenho necessidade de ser tratado igual e eu percebo que você me trata diferente. Então você pode me dizer por que isso acontece, né? O que você entendeu do que eu disse e por que você se comporta assim, com a sua necessidade, né, que está sendo atendida ao me tratar de uma forma diferente. Então essa é basicamente a diferença. E por esse vídeo era isso. A gente vai continuar falando de observação na parte 3 que vai sair amanhã. E eu te vejo lá. Até mais!